a tela do meu computador. Esse minutinho. Pronto. E aí, vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Então ótimo. Ótimo. Beleza, então. Ok. Vamos a isso. Oficial 1, Direito Econômico. Vamos entender o que nós erramos, o que nós acertamos. Qual foi a primeira questão? Questão 1. Sobre o regime constitucional da ordem econômica e dos agentes econômicos estatais e privados, considere as seguintes afirmativas. O direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função social da propriedade. E, ainda que as restrições decorrentes da limitação administrativa preexistam à aquisição do terreno e sejam do conhecimento dos adquirentes, têm estes, com base nelas, direito à indenização do poder público. Ponto número 2. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública prestadora de serviços públicos e, portanto, possui privilégios tributários em relação aos bancos privados. Indique se as assertivas são corretas ou falsas e justifique. Vamos a isso. Primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, aplica-se essa jurisprudência do STF, que é de 2011, teve como relator o ministro Edson Fachin. Vamos ver. Pode extensão da imunidade recíproca à sociedade de economia mista. Perdão, até para o ponto número 2. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista, prestadores de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Ok. Sem problema. Então, como que... Bom, já inverti, então, aqui já estou falando do número 2, depois eu volto na 1. Aqui, o que se deveria ter discutido? Que a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, mas ela não é uma empresa pública prestadora de serviços públicos, de forma alguma. Ela é uma empresa pública que... Deixa eu ativar o modo. Ela é uma empresa pública que atua no ramo específico bancário, uma atividade eminentemente privada na atualidade no Brasil, de acordo com a Constituição, com a nossa ordem constitucional, ou, se quiserem dizer melhor, com a nossa Constituição Econômica. Então, a Caixa Econômica Federal tem como principal objetivo prestar serviço na esfera privada. Então, ela não seria, a priori, uma empresa pública prestadora de serviços públicos, mas sim uma empresa pública prestadora de serviços privados. E, por isso, ela não possuiria privilégios tributários em relação aos bancos privados. E, para ficar mais completo, vocês poderiam colmatar, finalizar, fazer um fechamento, uma última, mostrando todo o seu conhecimento no último parágrafo, se bem que não precisava de tantas linhas, mas no último momento da sua resposta, debater, falar assim, quando qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista atuar prestando serviços públicos que seriam típicos de um Estado, que seriam típicos da administração pública, aí sim elas fazem jus a privilégios tributários, mas, inicialmente, não fazem jus a esses privilégios tributários, e nós, inclusive, fizemos questões sobre isso. Fizemos questão fechada. Então, continuando aqui. Cerca da natureza, do serviço público, de saneamento básico, trata-se tal. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água, não, aí que ele passa a tratar sobre ele. Eu quero o número 4 aqui, ó. A cobrança de tarifa isoladamente considerada não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no artigo 156-A. Então, houve aqui dentro do escopo dos alunos quem respondesse que faria jus a uma imunidade tributária por prestar serviço público. Eu não dei zero para ninguém nessa resposta. Quem respondeu dessa maneira eu considerei e dei uma pontuação, mas o mais correto é evidenciar que Desculpa aqui, porque tem muita gente entrando, pessoal. Eu estou admitindo os amigos aqui no lobby. O que se deveria debater é exatamente essa atuação da Caixa Econômica Federal. Quando ela atua prestando serviço público, sim, poderíamos dizer que ela tem
essa imunidade tributária. Mas se ela está prestando o seu serviço normal, o serviço que ela normalmente atua, normalmente ela pratica, que é o serviço de banco, que é eminentemente privado, aí não. Aí ela não terá direitos a essa imunidade tributária, que a gente chama de imunidade recíproca, que é aplicada entre os entes da federação, um em relação ao outro. Inclusive porque está previsto, até deixa eu conferir aqui no parágrafo 2º, né? Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Então, qual que seria a resposta mais correta desse ponto número 2? Aplicar o 173, o parágrafo 2º do artigo 173, falando que as empresas públicas não gozam dessa imunidade, mas se forem empresas públicas ou sociedades de economia mista que pratiquem serviço público, aí sim poderia ser possível, conforme, inclusive, previsto aqui nessa ação direta, aqui, não, nessa ACO, uma ação direta não, é um agravo. Então, aqui, ó, 173, parágrafo 2º. Toda hora está entrando alguém também. Pronto. Salvado os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos do setor privado. Então, esse era o início da resposta, parte mais correta. Continuando, está aqui, ó, a ação direta de inconstitucionalidade, 1642. Controle concentrado de constitucionalidade. Distinção entre empresas estatais, prestadores de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitos, no termo disposto no parágrafo 1º do artigo 173, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Parágrafo 1º, não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades estatais que prestam serviços públicos. Se tivesse encontrado essa ementa, teria acertado 100% da questão. Mas eu atribuí pontos para a maioria. Voltando nesse primeiro ponto, a questão aqui é temporal. Ainda que as restrições decorrentes da limitação administrativa pré-existam. Se essas pré-existam a aquisição do terreno e sejam do conhecimento dos adquirentes. Se essa limitação administrativa pré-existe a aquisição do terreno, essa pessoa não pode reclamar uma indenização posterior, porque ao adquirir aquele terreno, ela já estava ciente da limitação. Se ela não estava ciente da limitação, quem lhe vendeu deveria ter cumprido o papel de informar. Então, ela poderia cobrar, talvez, uma indenização de quem vendeu o terreno para ela, mas não da administração pública. E como nós já discutimos muito em sala de aula, a gente falou já sobre o plano diretor, a gente vai ver melhor o plano diretor na próxima aula, mas a gente já falou bastante sobre ele. O direito de edificar é relativo. O Jorge, inclusive, trabalha na prefeitura e nós debatemos muitas vezes com o Jorge essa relatividade do direito de edificar, falando sobre o plano diretor de Belo Horizonte. Então, você tem, sim, certas limitações. Se essas limitações atingem o seu patrimônio posteriormente à aquisição, você pode vir a ser indenizado, desde que você comprove e faz jus a essa indenização perante o Poder Judiciário. Mas se a limitação é pré-existente, aí não. Tá bom? Então, a resposta era essa. Como é pré-existente, não há que se questionar, não há que se falar em possibilidade de indenização. Então, continuando. Questão 2. Analisando o caso concreto envolvendo os princípios da ordem constitucional e econômica, o STF entendeu que cabe ao município fixar o horário de funcionamento de farmácias localizadas na área municipal. Pergunta: quais princípios de direito econômico fundamentaram tal decisão? Quem assistiu de novo às aulas gravadas vai se lembrar dessa súmula vinculante 38, vai se lembrar do exemplo que eu dei das farmácias, né? A resposta está exatamente aqui, nessa
nessa decisão, nessa ementa de uma decisão do STF, que cita a súmula vinculante 38. Espera aqui, ainda temos mais alguns amigos entrando no lobby. O relator aqui foi o ministro Gilmar Mendes. O João Vitor, não estou conseguindo admitir ele. Ó. Alguém fala com o João Vitor que está tendo problema para ele entrar aqui na sala de aula. Para ele tentar de novo, para ele sair e entrar de novo, por favor. No caso, vamos ver o que o Gilmar Mendes pode ajudar na resolução dessa questão. No caso, aponta-se ofensa à súmula vinculante 38, uma vez que a decisão reclamada teria violado a competência constitucionalmente conferida ao reclamante para dispor quanto ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais nele localizados da forma que melhor atendesse os interesses locais. Verifique que o ato reclamado respalda-se nos princípios da livre concorrência. Então, quais são os princípios? Princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade do exercício de atividade econômica, então da liberdade da atividade econômica, para concluir em juízo de prelibação pela aparente inconstitucionalidade das normas municipais que impedem o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e aos sábados à tarde, exceto quando se trate de serviço essencial. Dessa forma, está claro que divergiu do entendimento contido na súmula vinculante 38, deveriam autonomia de determinação do ente municipal a partir de juízo de ponderação de seus funcionários, tal. Ok. O que acontece? Nessa súmula vinculante 38 do STF, é previsto o quê? Deixa eu passar aqui. Opa. Não está aqui não. Então, deixa eu abrir aqui no computador. Só um minuto. Eu já estava aqui. Acho que a minha internet está ruim. Acho que não estou conseguindo admitir os colegas. Professor, se você quiser tocar a aula aí, a gente admite aqui no meio do caminho aí. Oi, estão me ouvindo? Agora estou. Sim. Então tá bom, pronto, vou para a internet. Seja bem-vindo de volta, viu, Rodrigo? Obrigado, Jorge. Obrigado, muito bom reencontrá-los aqui. Na súmula vinculante 38, fala-se o seguinte: é competente o município a fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Por que vai ser competente o município? Porque é interesse local. Então, o município, né, o poder administrativo municipal, é que tem melhor aptidão para entender, para direcionar a forma que sua economia vai se desenvolver, o que é melhor para a sua própria economia. E essa súmula vinculante 38, ela é muito bem direcionada a esse serviço de farmácia para, ao limitar um pouco a liberdade de atividade econômica, evitar que as microempresas, que as pequenas empresas sofram em relação com as grandes empresas, com as grandes redes de drogarias, que teriam melhores condições de competição com o microempresário local, com o pequeno empresário, pequeno produtor, empreendedor local. Então, aplicando-se essa súmula vinculante 38, permite, sim, essa limitação de horário e com base, com fundamento nesses três princípios: livre concorrência, defesa do consumidor e liberdade da atividade econômica. Muita gente citou todos os princípios possíveis, alguns citaram outros princípios, eu considerei, né? Desde que tivessem os três, eu considerei. Ou então, se fundamentasse bem, também levei em consideração, mas uma minoria
tirou total nessa questão número 2. O que eu percebi, que claramente algumas pessoas trocaram informações, porque até alguns erros que eu achei meio absurdos foram repetidos, e eu nunca tinha falado sobre aquilo. Então, eu vi que alguns colegas trocaram mensagens por WhatsApp, trocaram, sei lá, impressões através de e-mail, deve ter mandado foto das respostas. Fazer o quê, né? Não tem problema, já que a gente está nesse... Vocês podiam consultar mesmo, podia consultar o colega, inclusive. Consultou, e acho que a maioria que consultou deve ter ficado frustrada, porque mesmo com respostas muito parecidas, e foi engraçado que acho que foram 3 meninas que tiveram respostas, provas muito parecidas, e eu não sei porque eu salvei uma prova atrás da outra. Então eu corrigi as 3 provas, depois eu abri aqui nas telas, tem 2 telas, abri aqui, e as provas estavam muito parecidas, mas as notas foram diferentes. Porque eu levo em consideração também o seu poder de argumentação e sua escrita. Então, não adianta responder objetivamente. Quem respondeu para mim nessa questão número 2? Os princípios ofendidos são os princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de exercício da atividade econômica. Acertou. Tirou total? Não. Por quê? Porque é uma resposta aberta. Então você tem que discorrer sobre o assunto, não é uma resposta objetiva. Se fosse uma resposta objetiva, talvez você tivesse acertado, tivesse tirado total. Você não errou, mas você não desenvolveu o suficiente. Mesma coisa de uma prova oral, um magistrado, na última questão, virar para mim e perguntar: professor Rodrigo, então, falta uma questão aqui para você passar, me explique qual o grande objeto do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, qual o grande objetivo do direito econômico. Eu vou falar, não, o objetivo do direito econômico é estudar a atividade econômica sob o viés jurídico. Parabéns, tenta de novo ano que vem. Aí vai me responder assim, porque eu tenho que responder especificamente sobre principiologia, sobre fundamentação, sobre previsão na Constituição, sobre desenvolvimento histórico, tudo isso conta ao atribuir pontos. Então, mesmo que vocês tenham elaborado respostas muito parecidas, a redação é diferente. E quando tem redação diferente, a pontuação é diferente. Não adianta. Questão 3. Com base na ordem constitucional econômica, julgue o item subsequente. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, dadas as suas especificidades, beneficiam-se de determinados privilégios fiscais não atribuídos às empresas privadas. Eu dei uma colher de chá para vocês muito grande aqui, né, porque a resposta era a mesma da questão número 1, só que no ponto 2. Era praticamente a mesma resposta. Eu pensei em tirar, eu falei, não, eu vou deixar porque eu tenho certeza que alguém vai ficar em dúvida e vai dar uma resposta lá na primeira e uma resposta diferente aqui na 3, porque aí pelo menos garante pontuação. E foi o que aconteceu, muita gente fez isso. Deu respostas diferentes, porque o enunciado é diferente, né? Esse aqui indica mais para o lado privado e o outro mais para o lado público. Então a resposta é a mesma. Qual que é a resposta? É essa aqui, ó, distinção entre empresas estatais e prestadores de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito, não gozam de benefícios fiscais, simplesmente. Inclusive, pessoal, aqui está falando parágrafo 1º, porque à época, o parágrafo 1º é que tinha previsão semelhante à que tem agora o parágrafo 2º, porque teve uma emenda constitucional em 98 e mudou, né? O que estava previsto antes no parágrafo 1º, depois, a partir de 98, passou a estar previsto no parágrafo 2º. Então, essa redação aqui antes era o parágrafo 1º, que foi modificado em 98. Por isso que essa emenda fala em parágrafo 1º. Continuando, questão 4. Diferencie políticas econômicas estruturais e conjunturais. Essa foi grande, né? As respostas grandes também, indicando o que é política econômica, quais os objetivos de cada modalidade, estrutural e conjuntural, e quais as ferramentas para a sua consecução. Aqui todo mundo praticamente copiou os slides, né? Copiou os slides que eu disponibilizei. Não tem problema, não. Então, para o Fábio Delmasso, o que é política econômica? Política econômica identifica um conjunto de atos governamentais para a consecução de determinado objetivo. No Estado de Direito, aos atos de governo, está pautados em uma escala de possibilidades, tal. Antes por ordenamento jurídico, portanto, a noção de política está ligada naturalmente a uma ideia de normatividade. Modalidades da política econômica. Estrutural, longo prazo,
e busca-se modificar a estrutura econômica. Conjuntural visa, em curto prazo, administrar uma situação como depressão, hiperinflação e escassez de produtos, ou seja, administrar a realidade econômica presente do país. Você não quer mudar a longo prazo, não quer mudar futuramente. Você está lidando com os problemas da conjuntura, que muitas vezes são externos ao país, inclusive. Exemplo, a pandemia. Exemplo, uma outra crise global de abastecimento. Exemplo, disputas entre os produtores de petróleo. Exemplo, guerra fiscal China e Estados Unidos. Tudo isso é conjuntura. Estrutura é reforma tributária, reforma administrativa, reforma trabalhista. Isso tudo vai modificar o país a longo prazo. Por último, tem aqui uma política expansionista, visa a manutenção e aceleração do crescimento econômico, nem se aplicava não à questão. Nas duas modalidades, nós temos muitas diferenças, né? O objetivo de um, modificar a estrutura vigente, da outra, superar problemas ocasionais. Então, né, na política econômica estrutural, é decidir sobre uma regulamentação do mercado, se ela vai ser forte ou fraca, teremos muitas ou poucas empresas públicas, então vai criar ou vai privatizar essas empresas públicas, como que vai ser a regulamentação de conflitos trabalhistas, se você vai dar maior liberdade às partes, ou se você mesmo vai criar normas mais rígidas, se você vai aumentar ou diminuir a máquina pública, se você vai aumentar ou diminuir o salário mínimo. Já no conjuntura, é superar desequilíbrios econômicos de curto prazo, combater inflação, escassez de produtos e desemprego, geração de empregos. Agora, inclusive, nessa pandemia, a gente está falando em deflação, o que é raríssimo. Como ferramentas da política econômica, nós teríamos a política fiscal, que abarca tributos, que abarca juros, né? Política externa, que é toda a atuação do país voltada para as relações internacionais, e não só comercial, mas como a gente está falando de direito econômico, a maioria falou só em balança comercial, em comércio internacional, não tem problema. A política de rendas, sobre a distribuição de rendas, os programas de distribuição de rendas e de bolsa. E a política monetária, sobre impressão ou retração, impressão ou subtração do papel moeda, da moeda em si, da moeda corrente. Política fiscal é um conjunto de decisões e ações relacionadas com as despesas, receitas do governo federal, estadual, municipal e também com a tributação, sendo que a tributação entra aqui dentro de despesas. Política externa é um conjunto de medidas de finalidade de manter o equilíbrio do balanço de pagamentos apenas no aspecto de direito econômico, mas tem muitos outros objetivos na política externa. Vocês verão política externa dentro do direito internacional público, verão política externa também em direito civil, quando o Brasil adere a convenções internacionais que influenciam, por exemplo, o estatuto, na criação do estatuto da pessoa com deficiência. Primeiro, o Brasil aderiu à Convenção Internacional de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência e depois elaborou o estatuto, que é muito semelhante, porque essa convenção ela passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro com uma emenda constitucional. Então, nós temos que adaptar a legislação. Isso tudo é política externa, não apenas esse aspecto econômico, mas aqui interessa para a gente o aspecto econômico. Proteger determinados setores, desenvolver relações comerciais externas, por sua vez, subdivide-se em política cambial e política comercial. E política de rendas é o conjunto de medidas visando a redistribuição de renda e justiça social. Política monetária é o conjunto de medidas objetivando controlar o volume de liquidez, quantidade de dinheiro circulante à disposição dos agentes econômicos. A gente teve até uma discussão no Poder Executivo Federal nesse âmbito para tentar superar a crise. Na semana passada ou retrasada, tanto Paulo Guedes quanto o ex-presidente Lula, que agora está dando os pitacos também, resolveu, está vendo o circo pegar fogo, resolveu aparecer. Aí ambos falaram em imprimir papel moeda. Eu acho que imprimir papel moeda nunca é uma boa alternativa. Quase sempre leva à inflação e à desvalorização da moeda. Não foi isso. Então fizemos uma brevezinha correção da prova. A prova foi
Mamão com açúcar, mais fácil, impossível. Vamos começar a nossa aula, porque a gente tem bastante coisa para ver ainda. Não é essa. Cadê a outra aula? Espera aí. Tá onde? Intervenção. É essa aqui, ó. Estão vendo aí aula 8? Sim. Sim. Ô, Emerson, Já tá no Ava? olha que slide bonito, hein? Tá lá no Ava. Por quê? Hã? Não, olha o azul lá embaixo. É ruim, hein? Boa. Vamos lá. Continuando. Na última aula a gente falou sobre intervenção direta. Vocês se lembram? O que nós demos atenção na intervenção direta? Nós demos atenção às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Aqui nós falaremos do contrário, da intervenção indireta. E vejam que, pelo andamento da ementa, a gente já está no final do nosso semestre, né? Intervenção econômica acaba hoje, não, acaba semana que vem, mas com alguns instrumentos secundários. Regulação da atividade econômica e agências regulatórias nós veremos hoje também, então é bem bagunçado, na verdade, essa ementa era, né? Esse seção 4.4 tinha que estar aqui, embaixo de intervenção econômica, para vir defesa da concorrência e fiscalização da concorrência no final. Então, hoje a gente vai ver intervenção e regulação, e aí vai sobrar só defesa da concorrência, fiscalização da concorrência e ordem econômica internacional, que a gente também arremata em 2 ou 3 aulas. E aí eu vou querer falar com vocês sobre direito econômico em época de crise. Acho que vai dar tempo. Se for necessário, se fizer necessário, como a gente perdeu uma aula, eu gravo um desses temas, tá bom? Então vamos lá. Só para relembrar aqueles quadros sinóticos que eu trouxe para a gente, como o Estado pode atuar na atividade econômica? Há diversas maneiras, há diversas possibilidades de atuação do ente estatal. Ele pode limitar a autonomia privada exercendo o poder de polícia, ele pode prestar um serviço público e, como a Letícia destacou na nossa primeira aula sobre intervenção, esse poder de polícia talvez pudesse estar dentro da prestação de serviço público, porque se encaixa no conceito do direito administrativo, mas para o direito econômico é bem diferente, porque isso aqui é uma postura negativa do Estado. Em que sentido? De não entregar nada à população, apenas evitar que aconteça algo, evitar que o particular exerça a sua autonomia privada, sua autonomia da vontade, de maneira desregulada e que isso poderia trazer problemas para a vida em sociedade, inclusive sanitários, né? Então, o poder de polícia ele se faz presente com a fiscalização sanitária. Ali, de fato, não há uma entrega, uma atuação positiva, uma produção do Estado. Há, na verdade, uma atuação negativa. Por isso, há essa separação em relação à prestação de serviços públicos, que aqui sim, no direito econômico, se entenderia como uma atuação positiva verdadeiramente. Terceiro, regulando a atividade econômica, principalmente através das agências reguladoras, que veremos hoje, e explorando diretamente a atividade econômica, como nós vimos na última aula, através de monopólio ou através das empresas públicas, das empresas estatais, que são empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, quando explora, deixa eu até utilizar uma caneta aqui, só para ficar claro, né? Quando o Estado explora diretamente a atividade econômica, vamos aqui para baixo, ele também pode fazer de 2 formas. Vou fazer um N aqui, né? O monopólio ficou uma beleza. Olha. O monopólio, ou então, deixa para lá, nas empresas estatais. Aqui é garantido a ele esse direito de ser o único fornecedor pela Constituição. E já através das empresas estatais, que se subdividem também, e aí empresa pública e sociedade de economia mista,
ele age em razão de um interesse relevante ou da segurança, em razão da segurança nacional, tá bom? Então, esse Estado participa diretamente ao praticar uma atividade de sua titularidade, que são os serviços públicos, participa diretamente ao praticar atividade de titularidade do setor privado, e é a intervenção direta, porque é o Estado atuando onde deveria ter só o privado, ou intervindo diretamente ao legislar, fiscalizar e incentivar, que é a intervenção direta, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então, é isso aqui que nós veremos hoje. Beleza? Se vocês escutarem um barulho, é porque minha cachorrinha está aqui batendo na porta. Quando eu estou falando, ela fica agitada. Então, a atuação do Estado no domínio econômico, indiretamente, é o que nós veremos hoje. Ele regula, ele normatiza, ele incentiva, ele fiscaliza, ele planeja. Tudo isso faz parte das atividades das agências reguladoras. Então, já vimos intervenção direta. Qual é o sentido dessa atuação estatal? Ele não desenvolve diretamente uma atividade econômica. Então, quando o Estado ele não desenvolve diretamente uma atividade econômica, é intervenção estatal indireta, porque ele está por trás. Como? Regulando, incentivando, normatizando, planejando. Então, ele, de alguma forma, ele ainda influencia demais na atividade econômica, mas não diretamente, não como um ator, que é o que acontece quando ele atua nos monopólios ou quando ele atua com as empresas estatais. Foi claro? Todo mundo entendeu? Todos? Eu entendi. Ok. Então tá bom. Se alguém não tiver entendido, pessoal, toda vez que alguém não tiver entendido, pode sim me interromper. Não tem problema não. Se tiver muita interrupção, eu tenho liberdade com vocês, eu peço para que a gente passe a debater ao final da aula. Mas vocês são pessoas com discernimento suficiente para saber o que é uma intervenção também. Quase, né? Normal. Quase, né? Quase todos, né? Quase todos. Então, o que é o sentido dessa intervenção indireta do Estado? É o Estado atuar como regulador, como normatizador, então criar regras, criar normas que incentivem ou que limitem a atuação do particular. O relator substituto, pronto aí? Apostos? Yeah. Relator. É o Emerson? Vamos lá. Desculpa aí, eu estava... Outra coisa. Estado como regulador e normatizador da atividade econômica. A regulação... Oi? Pode ir. A regulação consiste na opção preferencial do Estado pela intervenção indireta, puramente normativa. Revela a concepção de que a solução política mais adequada para obter os fins buscados consiste não no exercício direto e imediato pelo Estado de todas as atividades de interesse público. O Estado regulador reserva para si o desempenho material e direto de algumas atividades essenciais e concentra seus esforços em produzir um conjunto de normas e decisões que influenciam o funcionamento das instituições estatais e não estatais, orientando-as em direção de objetivos eleitos. Foi o Marçal Justin Filho. Olha, gostei de ver o sotaque, né? Com o sotaque do Justin. Muito bom. Então, a partir do trabalho do professor Marçal Justin Filho, é um magistrado também, acho que ele é do STJ, ou é do TRF, não lembro, mas acho que ele é do TRF. Mas enfim, é um magistrado brasileiro também, que atua em âmbito federal. Essa intervenção indireta seria puramente normativa? Ela pode ser puramente normativa, não necessariamente ela vai ser puramente normativa, porque nós veremos, o principal instrumento de atuação indireta do Estado são as agências reguladoras, que elas criam normas, sem dúvida, mas elas também fiscalizam, elas também fazem contratos, elas também planejam,
aquele setor específico de sua competência. Então, ao revelar a concepção política, percebe-se aqui que, principalmente a partir do ano de 1995, salvo engano, 95, 96, 98, e o auge de 98, nós tivemos uma tentativa de afastamento da administração pública e do Estado da atividade econômica, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, tem muita legislação dessa época. E o governo fez essa opção por tentar diminuir a máquina pública, que era maior, já que a gente vinha de um histórico de um Estado muito interventor, e dar maior liberdade, maior protagonismo, conceder maior protagonismo ao agente privado. Então, politicamente, se entendeu que o Estado deveria se afastar e exercer apenas essas atividades consideradas essenciais. Então, seriam os serviços públicos e em alguns setores da sociedade que o Estado entendesse que eram de grande interesse público ou de relevância para a segurança nacional, o Estado também atuaria, além dos monopólios, né? Então, o maior foco de um Estado que se afasta da atividade econômica é regular, é produzir esse conjunto de normas que influenciam o funcionamento das instituições, o funcionamento das empresas, o funcionamento das atividades empresariais, das atividades econômicas de certos setores, através de regulação, através de incentivos, através de planejamento. Então, o Estado como agente normativo, ele vai ser um Estado que vai fiscalizar, vai incentivar e vai planejar as atividades econômicas. E como que o Estado faz isso, meus caros? Opa, vocês estão vendo a mudança aí? Pronto, né? Voltou. Voltou? Não, então tá. Pronto, então tá. Então vamos ver o que a doutrina, como a doutrina percebe essa atuação do Estado. Vamos lá. Como agente normativo, cabe ao Estado fixar diretrizes para a economia. Igualmente, realizar aquilo que os economistas denominam intervenção conforme, ou seja, a que orienta os agentes econômicos e os influencia por meio de uma política global, financeira, monetária, social, sem lhes eliminar a livre determinação. E a que atua sobre as grandes linhas de atividade econômica, nível de demanda, condições de repartição, etc. Enfim, é um Estado que ele deixa de ser um Estado muito grande, um Estado que domina todos os setores da economia, lotado de estatal para o petróleo, estatal para energia, estatal para telecomunicações, estatal para rede de rádio, estatal para rede de televisão, estatal para transportes. Ele se afasta. Tudo isso já foi estatal. E ele vai diminuindo essa teia de atuação dele, permitindo que o particular ingresse cada vez mais nas atividades econômicas, que tenha cada vez maior protagonismo do particular, e ao se afastar, ele começa a elaborar as normas. Então, ele vai limitar o particular ainda, por isso que é uma intervenção indireta, mas ele vai limitar através das normas. Ele normalmente não compete com o particular nesses setores. Até pode, mas normalmente não compete. Tinha alguém pedindo aqui para entrar? Acho que entrou já a pessoa, né? Então, beleza. Previsões constitucionais sobre essa intervenção indireta, elas estão principalmente a partir do artigo 174. Artigo 174, parágrafo 1º, estabelece que a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais. Então, teremos planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Então, há necessidade de criação de leis específicas estabelecendo planos nacionais, planos regionais de desenvolvimento. E é aqui que a gente percebe, então, e sem dúvida tem a constatação de que um Estado que atua indiretamente, este Estado normativo e regulador, ele planeja, como está previsto no parágrafo 1º de 174,
uma vez que ele planeja e há a atuação do particular, ele fiscaliza a atuação do particular. E se ele deseja que certo setor da economia nacional se desenvolva, ele incentiva esse desenvolvimento daquele certo setor. Tudo isso através de legislação, ou tudo isso com fundamento numa legislação muito bem desenvolvida. Tecnicamente, os profissionais das agências são normalmente muito bons. Tá bom? Vamos ver os conceitos dessas atividades. O que seria planejamento neste novo modelo de atuação estatal? Seria um método de desenvolvimento de qualquer atividade econômica de forma eficiente. As pessoas que trabalham nessas agências, que planejam as atividades econômicas, eu tenho alguns amigos que trabalham em agências. E o trabalho em agências, ele é muito acadêmico mesmo. Acadêmico como assim? É de estudo do setor. São especialistas em regulação de certo setor. Então, a minha amiga, que ela foi aprovada na NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela passou até nova. São concursos até que não são tão visados e são concursos que estão defasados. É uma boa área para atuação, viu, pessoal? O salário é muito bom, viu? O salário é a partir de 15 mil. Ela teve uma época que ela reclamava, ela vive postando que ela reclamava que estava com pouco trabalho. Ela vive postando no Instagram, no Facebook, participando de congressos, participando de palestras, recebendo desembargadores, recebendo professores de instituições federais, profissionais de outros países, ou então antigos ministros, secretários de transporte, que vão até a agência e dão palestras para eles sobre determinado ponto do trabalho de regulação do transporte terrestre, qual é a relevância, por que é interessante expandir a malha rodoviária, reduzir a malha rodoviária, qual que é a melhor forma de fazer isso através de regulação, quais as experiências internacionais. É um trabalho muito interessante, um trabalho muito acadêmico, de estudo, de planejamento, porque eles vão elaborar diretivas, vão elaborar normas que vão influenciar todo aquele setor da economia, principalmente o trabalho das concessionárias. Não é concessionária de veículo, não. Essas concessionárias, essas concessões de rodovias federais, de rodovias estaduais. Né? Agora a gente tem pedágio em todo lugar, pelo menos as estradas melhoraram, ou deveriam ter melhorado. Né? Então, isso é o planejamento. Por isso que esses profissionais têm tanto acesso a políticos e a professores de certas áreas, porque eles precisam regular o setor, e uma das faces dessa regulação é o planejamento. Então, eles vão organizar a atividade econômica específica ali, que é o setor de transportes. Então, essa minha amiga, é responsável, ela tem a função de especialista em regulação de transportes. Então, ela ajuda a produzir normas que vão direcionar, direto ou indiretamente, os fins propostos pela Constituição Federal, pela legislação e também pelo Poder Executivo Federal, mas especificamente no setor de transporte. O que se quer no setor de transporte? Não, eu quero diminuir o número de carros nas rodovias. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que incentivar as ferrovias. Então, vamos incentivar as ferrovias. Vamos criar uma legislação que incentive a ferrovia. Como que a gente pode incentivar? Assim, tal. Então, tá. Então, vamos fazer planejamento. Nesse planejamento também está o trabalho de incentivo. Então, é um trabalho complexo. E tudo isso se encaixa. Então, você tem o planejamento, fiscalização e incentivo. Normalmente, quando você planeja, você quer desenvolver um setor e retrair outro. Então, você incentiva um setor para que o outro fique estagnado. Então, se você incentiva as ferrovias, normalmente o setor de rodovia vai ficar mais estagnado. Né? E aí você tem uma briga muito grande, porque as montadoras de veículos não vão gostar. E, por outro lado, alguém tem que fiscalizar se está sendo cumprido o que foi planejado. E quem que vai fiscalizar? A mesma agência. Então, a ANTT, quando você viaja no Brasil, dentro dessas concessões de rodovias,
você vê várias placas, fiscalizado pela ANTT, então concessão regulada pela ANTT. Passem a reparar nessas placas, elas estão por aí nas estradas. Tanto, eu tenho certeza, porque eu dei carona para ela, ela falou para mim 10 vezes isso durante a viagem. E quando você vai pegar um ônibus, se você for na rodoviária, você vai ver que lá no segundo andar tem também um escritóriozinho da ANTT. Por quê? Porque essa Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela não só é responsável pelo planejamento, pela regulação, mas também pelo incentivo e pela fiscalização. Então, ela está ali para fiscalizar. Tem ali um fiscal da ANTT para ver se as empresas estão cumprindo todas as determinações criadas nas suas normas. Então, e algo muito importante que está previsto lá no artigo 174, esse trecho aqui, ele cai demais em provas, demais em provas. O planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O planejamento é determinante para o setor público, ou seja, o setor público tem que obedecer aquele planejamento traçado, e indicativo para o setor privado. O setor privado, ele é mais livre, né? Ele é regido pelas regras do direito privado, então ele não é limitado por aquele planejamento, mas indica para ele caminhos a seguir. Se ele segue normalmente o que está planejado, ele alcança alguns benefícios, normalmente benefícios fiscais, que são os incentivos. Vamos continuando. Acho que vocês estão percebendo, né? Minha voz ela começa a falhar um pouco ainda. Deixa eu passar aqui. Você pode ler para mim o próximo slide, Emerson, por favor? Claro. José Afonso da Silva, né, citando Eros Graus, esclarece que a forma de ação estatal é caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela indicação de meios de ação coordenadamente dispostos, mediante a qual se procura ordenar, sob o ângulo macroeconômico, o processo econômico para melhor funcionamento da ordem social em condições de mercado. Eu acho que eu comi um K de vírgula aí, mas tudo bem. Não tem problema não, tranquilo. Então, obrigado. Ao atuar como planejador, ao atuar no planejamento, o que o Estado faz é tentar prever certos comportamentos econômicos. Então, criar condições para que haja aqueles comportamentos econômicos no futuro. Por isso que o trabalho nessas agências, ele é tão acadêmico. Pois, peraí, deixa eu voltar aqui, mais um amigo pediu. Pronto. Pois esse trabalho é um trabalho de tentar direcionar a sociedade em certo caminho. Então, ele Rodrigo, Oi. Seria o que está acontecendo agora. O Brasil está tentando mudar a matriz de transporte dele investindo na ferrovia, não seria isso, as agências? Um dos trabalhos das agências é o de planejamento. Então, o Poder Executivo vai utilizar essa expertise dos profissionais da agência para entender qual o melhor caminho para esse planejamento. Então, eles que são especialistas em regulação vão debater com os setores do Congresso, com os setores do Poder Executivo, da parte política do Poder Executivo, e falar, o melhor caminho a se tomar aqui é, de um lado, neste planejamento, prever que nós vamos investir nas ferrovias em tais regiões primeiro. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai investir nessas regiões, naquelas outras não tem como. Naquelas regiões ali, é melhor a gente pensar em investir no setor de navegação de rios, né, de hidroviário, por exemplo, na região norte. Então, é esse o papel delas, é esclarecer, quando se faz o planejamento, qual a melhor forma de alcançar. Aqui, ó. Formula esses objetivos, então explica para o presidente e para os outros políticos, olha, os objetivos nesse planejamento têm que ser tais. E aí, querendo esses objetivos, nós deveríamos usar estes meios aqui. Aqui, ó. Qual? Uma regulação,
em coordenação com os estados e com os municípios, uma regulação, além de uma regulação, aumentar as multas para quem anda em velocidade acelerada nas estradas, diminuir o número de concessões nas rodovias, porque não vai ficar interessante mais utilizar rodovia, portanto. E aí, por outro lado, a gente cria incentivos fiscais para quem utilizar ferrovias. Esse é o papel. Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, Jorge. Ok. Beleza. Então, continuando. O parágrafo 1º do artigo 174, como nós vimos, vai falar em planos nacionais e planos regionais de desenvolvimento. Portanto, de acordo com a Constituição, todo esse trabalho de planejamento, ele tem que ser, para ser mais efetivo, ele tem que ser coordenado. E é por isso que existem agências reguladoras também em âmbitos estaduais, no âmbito estadual. Eu não me lembro se Minas Gerais tem agências, mas eu sei que o estado de São Paulo tem agência, porque eu tenho um amigo que estava estudando para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ele acabou sendo aprovado no concurso de agência de São Paulo. E agora acho que nem vai fazer mais o da Anvisa, porque o estado de São Paulo paga bem, paga em dia, né? Mora em São Paulo. Ele gosta muito de morar em São Paulo, porque é aqui perto. Se ele fosse fazer a Anvisa, ele teria que ir para Brasília. Então, está bem satisfeito lá na agência estadual. Eu não sei, não me recordo se Minas Gerais tem agências especificamente, mas se a agência estadual em São Paulo de vigilância sanitária, que ótimo, porque ela pode coordenar os estudos, dialogar, fazer intercâmbio de profissionais com a agência nacional, com a Anvisa, trocar ideias e aí planejar juntos, né, fazer um plano. Se bem que ultimamente o diálogo entre São Paulo e Brasília não anda muito bom nesse momento de pandemia, né? Tá todo mundo de olho já nas eleições, de um lado e do outro, então tá todo mundo preocupado com o seu. Rodrigo. Oi. Em Minas tem a ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água de Minas Gerais. Olha aí que beleza. ARSAI, essa eu não sabia. Mas por que você conhece? Você já trabalhou com eles? Meus dois irmãos trabalham na Copasa. Então eu conhecia. E você conhece alguém que trabalha aí na ARSAI? Para falar um pouco sobre o trabalho? Não conheço, não. Então dá. A minha ideia é que, quando a gente chegasse nessa aula, se a gente estivesse ainda em aulas presenciais, seria pedir para essa minha colega, para essa minha amiga, que é minha colega de sala, para ela falar um pouco, pelo menos por teleconferência para a gente, sobre o trabalho da NTT. Mas agora está mais difícil, ela também está em casa, acho que não sei se ela ia aceitar não, porque ela é muito tímida, então não sei. Mas vamos ver, quem sabe um dia ela não... Quem sabe para a próxima aula ela não grava um videozinho. Continuando. O artigo 48 da Constituição, então nós temos várias previsões constitucionais sobre esse planejamento do setor de economia. Opa, tem alguém com o microfone aberto? Só um minutinho. Então, esse trabalho... Oi. Oi, pessoal. Tem alguém... Oi, Wanderson. É o Anderson Gomes, beleza? Beleza, Wanderson. Eu cheguei do trabalho agora é com a CC, beleza? Beleza, sem problema. Bem-vindo. Beleza. Alô, obrigado. Alô, nada. Então, continuando, nós temos muitas previsões constitucionais acerca desse serviço das agências, inclusive sobre o planejamento. O artigo 48 fala o seguinte: cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, não exigida essa, especificado nos artigos tal, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Então, há uma grande preocupação na Constituição da atuação do Estado brasileiro, de diversos órgãos
e diversos integrantes, entidades integrantes, seja direta ou seja indiretamente, da administração pública, atuando em planos e programas nacionais, para que a gente tenha o que hoje se fala em accountability, ou seja, responsabilização, ou seja, possibilidade de acompanhamento e de fiscalização da atuação do setor administrativo e qual a repercussão dessa atuação, desses planos, desses programas, desse planejamento no desenvolvimento econômico do país e na atuação dos particulares. Então, há uma junção. O planejamento, ele, como nós vimos, é obrigatório para os setores públicos, para os administradores públicos, e ele é indicativo para os particulares. E é através do sucesso ou não desse planejamento que a gente julga se determinado político, se determinado profissional, se determinado gestor público é competente ou não. E a gente julga se ele deve continuar ou não ocupando aquele cargo, pelo menos pensando no viés econômico. A segunda atribuição, quando se fala em intervenção direta do Estado dessas agências, é fiscalizar. E fiscalizar é bem intuitivo, né? O que é fiscalizar? É observar o cumprimento das regras, observar o cumprimento dos princípios propostos, é observar também se há o cumprimento do planejamento estabelecido, é fiscalizar também o sucesso desse planejamento, desses planos de desenvolvimento elaborados pelo Estado. Então, a fiscalização acompanha o desenvolvimento da atividade econômica, elabora relatórios. O fiscal da NTT, que fica ali na rodoviária de Belo Horizonte, produz um conteúdo que depois vai ser utilizado pelos especialistas em regulação lá em Brasília para entender quais os efeitos daquele planejamento, quais os efeitos práticos daquele planejamento no dia a dia do setor de transporte intermunicipal, interestadual. Então, não deu certo aquela norma porque aqui na rodoviária de Belo Horizonte ficou impossível praticar certos atos que foram previstos na resolução tal. Então, é isso, acompanhar tanto para informar o sucesso de um planejamento ou não, quanto fiscalizar se os particulares estão cumprindo certas regras. E aí fazer uma comparação dessas informações, comparar se as bases também legislativas estabelecidas na Constituição, através dos princípios econômicos, estão sendo seguidos pelos particulares, se essas bases estão sendo respeitadas pelos particulares na prática, em sua atividade profissional. Por derradeiro, a última parte da atuação dessas agências é incentivar. Incentivo. O que é incentivar? Bom, sempre que, como está previsto aqui em cima, sempre que o Estado deseja que o particular siga certo caminho, siga certos atos, ele pode lançar mão dos incentivos. E qual é a maneira que a gente mais percebe isso? Incentivos tributários, incentivos fiscais. É muito comum a utilização de incentivos fiscais para o desenvolvimento, para o aquecimento de certo setor da economia, de certo setor econômico. Então, o Estado, o que ele fez? Primeiro, ele planejou um orçamento, ele planejou metas de desenvolvimento social e econômico. Beleza, fiz esse planejamento. Ótimo. Como eu vou alcançar esse planejamento? Bom, uma das formas é incentivar aquele setor. Beleza, como eu incentivo aquele setor? A melhor maneira, presidente, governador, prefeito, nós dessa agência, acreditamos que seria por meio de isenções tributárias, porque você desonera o particular. E aí o particular, ao invés de pagar tributos para o Estado, ele vai aquecer a economia. Ok. Mas eu quero desenvolver certa região do país, a região norte. Você quer desenvolver a região norte? Sim. Bom, então estabeleça que aquelas empresas que fixarem-se
na Zona Franca de Manaus, elas gozarão de privilégios fiscais em um longo prazo, de um longo prazo. Ótimo, farei isso, fiz isso, então incentivei, deu certo, porque eu segui o planejamento, e seguindo o planejamento, eu fiz o incentivo. A partir desse incentivo, eu também vou fiscalizar se o particular realmente está lá, se ele está agindo, vou fiscalizar se o incentivo que eu dei foi suficiente para alcançar o que eu tinha planejado. Então, todas essas três maneiras, essas três formas, essas três instâncias de atuação de um Estado regulador, de um Estado que intervém diretamente, elas estão interligadas, elas são cambiáveis, elas atuam em conjunto. Dificilmente você vai ver uma atuação isolada, é quase sempre em conjunto. Então você planeja, você incentiva, e aí você fiscaliza para ver se está dando certo. Então, o que a doutrina entende como... O que a doutrina tem a nos dizer sobre incentivos? De acordo com a doutrina, sempre que o Estado entender por bem que a concessão de algum benefício, vantagem ou estímulo sejam necessários para desenvolver determinada atividade e cujo benefício seja público e não particular apenas, assim deve fazer. Então, é óbvio que quando o Estado incentiva não o particular apenas, ele incentiva o particular, ele sabe que há um benefício público também. Por quê? Porque vai se alcançar através do incentivo ao particular o planejamento estabelecido pelos gestores públicos. Então, se ele percebe que é a melhor maneira de agir, assim ele o faz. Recentemente, vocês se lembram de alguma situação de incentivo fiscal a certo setor da economia? Eu me lembro quando a Fiat ela fez o investimento da construção da nova fábrica dela de Jeeps, né? Houve a interferência do governo federal e levou ela lá para Pernambuco. Sim, por quê? Porque ele queria desenvolver aquela região. Então, provavelmente, o que o governo federal fez? Falou, ó, se você for para lá, eu vou te dar alguns incentivos. Incentivos lícitos, é óbvio, né? Incentivos lícitos. Provavelmente incentivos de natureza tributária. Então, vai deixar de pagar não sei quantos milhões de tributo por ano por sair daqui da região Centro-Sul e ir para a região Nordeste. Então, a gente está falando de incentivos para desenvolver uma região, incentivos para desenvolver certo setor. Que eu me lembro, lá em 2008, 2007, 2009, houve um incentivo para as montadoras. Como? O governo, na época, ele isentou as montadoras de pagamento de IPI, e isso refletiu no preço dos veículos. Então, houve um boom de veículos no Brasil, houve um aumento muito grande do consumo de veículos, houve uma demanda maior por veículos, então foram produzidos mais veículos, as montadoras estavam em alta produção, contrataram muitas pessoas. E por que isso? Também porque se previa que teria uma safra grande para a produção de etanol, e aí teve também o desenvolvimento do etanol, e aí vai. Então você tenta aquecer um junto com o outro. Tudo isso, então houve um planejamento econômico para desenvolver aqueles setores, e aí alcançou-se o desenvolvimento utilizando incentivos fiscais ou incentivos tributários. Não refletiu? Oi? Eu estava na Fiat na época. E aí? Trabalhei na Fiat. Isso aconteceu, foi isso mesmo. Produziu muito carro. Foi. Inclusive, em 2009, nós tivemos aquela chuva de granizo, né? Que destruiu um bocado de carro. Eu estava lá na época, fez até que a Fiat resolveu construir aquele estacionamento na frente dela, vertical, né? Por causa do que tinha acontecido na época. Então, foi a Fiat trabalhando com uma conjuntura contrária. Então, ela estava aí resolvendo. Se ela fosse uma administração pública, ela estava resolvendo um problema conjuntural. Bom exemplo. Emerson, aproveitando, lê esse trabalho para a gente aí do material do KLS, que nem está mais disponível para vocês, mas vocês procurarem na biblioteca virtual, vai estar lá. Esse reflita aqui? Isso, reflita aí para a gente.
Na função fiscalizatória, o Estado impõe uma conduta aos agentes econômicos que, obrigatoriamente, deve ser observado sob pena de sanções. Já no exercício da função de incentivo, o Estado cria maneiras de incentivar os agentes a praticarem tal ato, não pelo receio de uma sanção, mas porque terá vantagens com aquele comportamento. Excelente, Anderson, muito obrigado. Então, quando há fiscalização, o Estado impõe a coercitibilidade ou coercibilidade do Estado aos agentes econômicos. Na função fiscalizatória, você obriga que a pessoa respeite certas normas. É o que a Anvisa faz. Ela obriga que os restaurantes sigam certas normas, senão eles vão pagar multas, senão eles serão fechados, senão eles terão um alvará suspenso. E se ele não observa essas normas, o que acontece? O que eu acabei de falar, sanções administrativas, penalização, pode ser pecuniária, pode ser a suspensão de um alvará. Ao incentivar, por outro lado, o Estado está agindo de maneira positiva, porque ele quer te convencer a praticar aquele ato, mas sem impor uma sanção. Ele quer que você perceba que você terá uma vantagem com certo comportamento. É o que muito provavelmente a Jeep teve ao ir para Pernambuco, como o Emerson relatou. Então, provavelmente teve ali um incentivo fiscal para ela, para a empresa, deixar a região Centro-Sul e se estabelecer em uma outra região. Eu não me lembro muito bem exatamente como é o caso, estou imaginando que tenha acontecido. E por quê? Você não pode estabelecer, um Estado ele não pode estabelecer uma sanção a uma empresa porque ela quer ter como domicílio, daquele seu domicílio empresarial, certo local. Não pode fazer, o Estado não pode fazer isso, seria uma grande limitação da autonomia privada. O que ele pode é prometer vantagens, seduzir aquele particular para ir para outro local. É um Estado sedutor, né, Emerson? Mas isso fere o Pacto Federativo, né? Há uma discussão se fere o Pacto Federativo. Eu não sei se exatamente... Minas Gerais perdeu um volume substancial de recursos com a saída da Jeep daqui por intervenção do governo federal na ocasião, né? Mas aí nós estamos pensando talvez de uma maneira um pouco tanto quanto egoística, porque se refere a Minas Gerais, mas Minas Gerais é um estado que deveria ter condições de estar melhor economicamente, tem uma população grande, tem uma carga tributária grande, tem serviços, tem serviços mais diversos, tem empresas grandes estabelecidas aqui, tem atividade de mineração, tem atividade rural muito forte, tem muitas universidades federais que trazem pessoas do Brasil inteiro, que atraem pessoas do Brasil inteiro, tem uma proximidade grande com o litoral, que facilita o escoamento da produção. Então, não sei bem até que ponto isso não é uma visão tanto quanto egoísta da nossa parte como mineiro, Jorge, mas é discutível, sim. Existe essa discussão se uma intervenção federal nesse ponto não demonstraria uma preferência, para uma região e se isso não seria ilegítimo, porque exatamente feriria o pacto federativo. Eu vejo, como eu diria para o Emerson e para a Letícia, há controvérsias, porque o Estado investiu nisso, o Estado se mobilizou para trazer esse benefício ao Estado, ou seja, já estava praticamente tudo acertado, e aí o governo investiu. Quem captou a empresa a vir para o Brasil foi o Estado de Minas. Uhum. Entendeu? E aí, chegando aqui, o governo federal interviu e levou para Pernambuco. Que época que foi mesmo? Esse é o governo Lula. Eu imaginei. Foi entre 2010 e 2011, Rodrigo. Eu acho que eu me lembrava disso. Então já era o governo Dilma. Entendeu? E aí... isso aconteceu, Lula, né, isso aconteceu no finalzinho do governo Lula. Tá, entendi.
no finalzinho do governo Lula. Aí ele interviu, Uhum. tirou essa situação de Minas Gerais e levou. Inclusive, na ocasião, era, se não me engano, era o Anastasia, Uhum. o, o governador, e isso foi motivo de muita discussão na época e briga política. É fato que existe uma tentativa do governo federal quase sempre de auxiliar o estabelecimento de grandes empresas em localidades que ainda não alcançaram um grau mais elevado de desenvolvimento. E a legalidade ou não deste ato, ela pode ser contestada, mas eu creio que, sendo incentivo tributário, ela ainda permanece sendo possível, até porque existe a Zona Franca de Manaus, porque em outros momentos o governo federal, em outros momentos da história, privilegiou ou privilegia Minas Gerais. Claro que há uma pessoalidade muito grande nessa história, porque o ex-presidente Lula, acho que, salvo engano, ele é de Pernambuco, né? Então há uma pessoalidade. Garanhuns. Garanhuns, Pernambuco. Isso, existe uma pessoalidade, sim. E aí poderíamos contestar se há interesse, se seria de grande interesse público levar essa empresa para lá. Rodrigo, mas se não tivesse ido a Fisch, teria ido outros, sabe por quê? Porque eles estavam finalizando a construção do Porto de Suape, naquela região. Do Porto de Suape, né? A Klabin tinha ido para lá. Então eles estavam desenvolvendo aquela área industrial lá de Suape. Isso é uma forma do Estado atuar indiretamente. Mas eu me recordo que o fato determinante foi a isenção de alguns impostos federais, porque impostos estaduais, por impostos estaduais, eles ficariam em Minas, né? Então, entre Estado e Estado, só que se ele ficasse em Minas, ele não teria essas isenções federais. E lá eles conseguiram essas isenções federais, que anualmente chega a quase 1 bi, né? Pois é, e aí nós temos que perceber se foi o melhor, foi fazendo um juízo aqui de ponderação, houve respeito ou não ao interesse público. Entendo que talvez tenha faltado respeito ao interesse público e houve mais o interesse da figura política do ex-presidente Lula, inclusive por suas diversas condenações e investigações, a gente sabe que é uma figura controversa. Continuando, esse aqui a gente já debateu bastante, mas como exemplo é o exemplo até de incentivo tributário. Vai lá, Emerson, por favor. Exemplificando, imagine que um município queira criar novos postos de trabalho. O cachorro seu aqui começou a latir, viu, Rodrigo? E percebe que a melhor maneira para isso é atrair sociedades empresariais para o exercício de atividades econômicas na região. Pode parar aí. É exatamente o que a gente está falando, ou não é? Aqui está falando do município, mas o Poder Executivo Nacional, ele entendeu que seria melhor para o país como um todo, para o desenvolvimento mais igualitário do país, levar as empresas para a região Nordeste. Pode continuar. Com o fim de atrair os empresários, o município cria uma lei reduzindo as alíquotas do IPTU por 10 anos para sociedades que ali explorarem a atividade. Ao criar essa lei, o município estará incentivando os agentes econômicos a migrarem para a região. Observe que as sociedades não são obrigadas a se instalar na cidade, mas as que optarem por isso receberão, em contrapartida, um incentivo fiscal. Sim, e isso é uma prática muito comum, e essa prática leva à discussão que o Jorge levantou, que é o que nós chamamos de guerra fiscal. Os estados começam a conceder incentivos às empresas, e os municípios também, e acaba que eles entram em guerras fiscais, guerras de isenções, quem isenta mais. Há muita gente que debate isso, falando que isso seria ilegítimo. Eu, pelo menos, acho que a gente paga uma carga tributária muito alta.
Então, se uma empresa pode ter um incentivo, eu acho interessante. Mas acho que, por outro lado, poderia ser injusto com outras empresas que já estão estabelecidas ali há mais tempo, que, se forem do mesmo setor, terão que concorrer com aquela nova pessoa jurídica que ali se instala. Então, esse incentivo também teria que abarcar as pessoas que já estivessem anteriormente, porque senão haveria uma concorrência desleal em nome daquelas novas que ali se estabeleceram. Pessoal, 8h20, vamos fazer um intervalo até 8h50, ok? Ok. Então, tá Ok, bom. Doctor. Então tá, até daqui a pouco, meus amigos.